Glória a Deus que essas palmas foram para mim. Agora para Ele tem que ser melhor. Te amamos agora, te louvor, te toda a nossa adoração. Boa noite, amada igreja. Pode sentar. O Espírito Santo de Deus nos envolve de tal forma, de tal maneira. E nós vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Culto de ceia do Senhor, noite de comunhão. Aprove o Senhor escolher essa data para que juntos reunidos neste lugar nós possamos adorá-lo, bendizê-lo, cantá-lo e agradecer por todos os benefícios que Jesus conquistou naquela cruz. Em memória dele, nós vamos participar da ceia, tudo que ele fez, tudo que ele faz e tudo que ele fará nas nossas vidas foi porque um dia ele foi até a cruz. Então, como disse Paulo, em memória dele, vamos celebrar a ceia e depois vamos ter um momento de comunhão. É um prazer ter vocês aqui como convidados, como pessoas que não precisam de convite, né, que já são de casas, mas congregam em outros lugares ou ainda não congregam. Mas é muito bom ver vocês aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Amém? Prepare o seu coração para o que Deus vai falar com você, que com certeza Deus não trouxe você aqui por um acaso. Deus trouxe você aqui para falar com você. Então que seu coração esteja aberto e totalmente entregue para que Ele possa falar com você, não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer falar com você. Vou chamar o pastor Dinei, que é o que vai trazer a mensagem dessa noite. Nós estamos com um tema, né, na nossa série de ministrações, que é o sim e o não de Deus. Hoje não sabemos o que Ele vai falar, mas o que Ele falar, seja sim, seja não, sempre será bom, perfeito e agradável, porque a vontade de Deus sempre será sim para nós. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te apresentamos aqui o teu Filho, o qual o Senhor trouxe nessa noite, para trazer o alimento que vai nos edificar, purificar e santificar. Falar conosco, guarde a sua casa, guarde toda a sua família, e que o derramado do teu Espírito Santo possa acontecer neste lugar, não só hoje, mas sempre. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar as crianças, né? Para a gente orar pelas nossas crianças. Nós não podemos perder esse, não é o hábito, né? Esse poder de Deus para edificar e abençoar as nossas crianças. Mesmo que elas não vão para a escolinha, mas elas precisam dessa bênção, dessa imposição de mãos, né? Nós cremos que a bênção de uma mão imposta, ela guarda e protege, né? Quem é aquele que antes de sair de casa, a bênção ainda é criança, 12 é 12. Amém? Bom, chegou mais uma criança, pode vir aqui logo aqui na frente. Amém? Então eu convido nossos líderes, né, o pastor Marcelo, que vem aqui à frente, e pôr as mãos nas nossas crianças, vamos orar por elas. E você que está aí, estenda suas mãos, né? Nós estamos naquela época que todos nós pedíamos a bênção dos nossos pais e éramos muito abençoados pela bênção que vinha deles. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui as crianças, a qual o Senhor tem o poder de ensiná-la através do conhecimento da sua palavra. E como diz a tua palavra, mesmo que eles cresçam, jamais se desviarão dos teus caminhos, se eles forem bem ensinados. E assim nós queremos, Pai, pai, mãe, avó, tio ou qualquer parente, vai ensinar essas crianças a conhecer o poder que vem do céu, a graça e a misericórdia que alcança cada um deles em cada novo amanhecer. E o teu Espírito Santo vai conduzir-nos nessa caminhada, livrando de todo o mal, na mente, no corpo e no espírito, para que eles possam dar testemunho do teu amor e do teu cuidado, e fazer dessa nossa geração uma geração abençoada pela vida deles, cheia do teu Espírito Santo. É assim que nós pedimos, é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Se eu estou feliz, quanto mais o Senhor, né, irmão? De ver o arraial quase cheio, né? Eu sei que tem muitos irmãos que não puderam estar aqui, mas aprove ao Senhor de você estar aqui nessa noite. Louvado seja Deus por você que está aqui. Estou muito feliz que meu filho me fez essa surpresa, estar aqui com meu neto, né? Obrigado, Deus abençoe. A Débora também que veio, Deus abençoe você. A minha sogra, para quem não conhece a minha sogra, Maria de Jesus. Estou cercado por Jesus de todos os lados. Até o nome da minha sogra é Jesus. Então, obrigado, minha sogra, por estar aqui. E a todos que estão aqui, a família da irmã Rosa e do irmão Márcio, Deus abençoe vocês ricamente e poderosamente. Amém? Nós estamos numa sequência de mensagens que começou domingo passado sobre quando Deus diz sim, quando Deus diz não e quando Deus diz espera. Nós achamos que a bênção de Deus está quando Ele somente diz sim para nós. As nossas orações, as nossas petições. Então achamos que quando Deus diz sim a tudo que pedimos, é sinal de que somos abençoados. Porque Deus confirmou. Porque o que significa o sim? Sim significa confirmação. Confirma significa aprovação. Amém? Deus abençoe a irmã Patrícia. Deus abençoe o irmão Alexandre. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Tome seu lugar no arraial. Faça parte dessa grande festa. Tem lugar aqui na frente. Se você quiser aqui. Amém? Louvado seja Deus. E eu quero pedir para vocês, para a igreja, por favor, não deixe que nada venha atrapalhar e nem desviar a sua atenção. Se possível for, desligue o seu celular. Coloque no silencioso, você que precisa atender alguém, uma emergência. Mas não perca aquilo que Deus quer entregar para você nessa noite. Não perca. Porque muitas vezes as pessoas reclamam: nossa, não senti nada, não senti a presença de Deus. Irmão, Deus não é sentimento, a gente não veio sentir, a gente veio reconhecer que Ele é Deus. E Ele está onde Ele tem que estar. Amém? Então, como eu estava dizendo, nós achamos que a bênção está em receber o sim de Deus. Achamos que quando Deus diz sim, é porque nós fomos abençoados. Mas nós vamos entender e aprender no decorrer desta mensagem que o sim, muitas vezes, não significa só a bênção de Deus para nós. Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espera. Mas como nós vimos no domingo passado, a Bíblia nos diz e nos mostra que a maior parte do tempo e de nossas orações, Deus diz não. Não. E o que acontece hoje? Muitas pessoas ficam frustradas porque nada acontece, porque elas oram e nada acontece. Porque Deus se calou, Deus não responde às minhas orações, ou audivelmente Deus diz não. O que será? O que será que Deus diz não às nossas orações? Nós devemos entender o seguinte, e que a gente esquece, é de que Deus, Ele
ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque ele tem todo o poder. E nada foge do controle dele. A Bíblia nos ensina que ele está no controle do mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que ele está no controle do mundo físico. Ele está no controle de tudo. Quem está me entendendo, irmão? E ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. Nada foge dos olhos de Deus. Ele está em todos os lugares. Ninguém pode se esconder de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos. A Bíblia fala: os olhos do Senhor estão sobre mim. E ele é onisciente. Significa o que, irmão? Que ele sabe de tudo antes de acontecer. Ele já sabe. Ele sabe do mais longínquo passado até o mais longínquo futuro. Ou seja, ele sabe o dia que você ia nascer e sabe o dia que você vai morrer. Ele sabe o dia que você vai morrer. Sabe como? Ele está no controle, ele sabe de tudo. E ele sabendo de tudo, estando no controle, se ele diz não, é porque ele sabe por que ele está dizendo não. E a Bíblia também nos ensina que devemos dar graças em tudo. Em tudo devemos dar graças. Deu certo aquele seu projeto? Glória a Deus. Não deu certo o seu projeto? Glória a Deus. Devemos dar graças em tudo, irmão. Nas vitórias, nas derrotas, nas conquistas e nas perdas, devemos glorificar o nome dele. Abra sua Bíblia em Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4. Quando Deus diz não. Epístola de Tiago, capítulo 4, a partir da parte B do versículo 2 até o 3. Acompanhe comigo, não sei como é que está na sua Bíblia, mas diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha para mim. Ei, olha para mim. Nada tens. Olha o que o Tiago está falando aqui. Você não tem nada porque você não pede. Olha só o que ele está dizendo. E quando pede, você não recebe, porque você pede mal. E por que você pede mal? Para você esbanjar nos teus prazeres. Irmãos, nós não sabemos orar. Nós não sabemos pedir. Tiago está dizendo aqui que de Deus ele responde não às nossas orações. Vamos refletir sobre a consolação do não de Deus? Quando Deus diz não, é a maior demonstração do amor de Deus por você, irmão. Quando Deus diz não, é a maior demonstração de amor de Deus por você. Nós temos que entender isso. Porque se Ele está no controle de tudo que acontece, do passado, do presente e do futuro, então Ele sabe, irmão, que aquilo que você quer, que você ora, não vai dar certo. E mais, aquilo que você pede é egoísta, é ambicioso, é ganancioso. E detalhe, para você usufruir os seus prazeres e deleites pecaminosos. Como é que Deus vai dizer sim, não? Aí a pessoa fica frustrada quando nada acontece. Reflita naquilo que você está pedindo.
Faça uma reflexão da sua oração, da sua petição e da sua real necessidade. Faça uma reflexão. Nós somos levados e ensinados a pensar que a bênção de Deus está quando Ele responde sim às nossas orações, em atender ao nosso pedido, ao nosso clamor, à nossa súplica. Não é assim que funciona, irmão. Nós fomos filhos. Eu sou filho ainda, porque meu pai está aqui. Mas quando eu era criança, a maior parte das vezes minha mãe dizia não para mim. Ele dizia não para mim. Significa que eles não me amavam? Não. Pelo contrário. Era a maior prova de amor que eles davam por mim quando diziam não. Por causa do exemplo que eu dei aqui domingo passado. Qual é a criança? A criança é pura, a criança não sabe o perigo que corre ao seu redor. Então os olhos do pai têm que estar 24 horas ao redor da criança para não deixar ela o quê? Se machucar, se ferir. Não é isso? Fazer nada que venha destruir alguma coisa. Ficar de olho na criança o tempo todo, ensinando, doutrinando, vai por aqui, vai por ali, olha aquilo ali. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo para a criança. Nós estamos ensinando a criança a viver, a iniciar a sua vida. Assim é Deus conosco, irmão. Não muda. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você tem coragem de deixar o seu filho, meu neto, 2 anos, vai fazer 3, sozinho numa sala, num ambiente onde está cheio de coisas que podem machucá-lo, feri-lo, ou uma tomada aberta que ele vai colocar o dedo dele, você vai dizer: não toca aí, não mexe nisso, não pega isso, não sai daí. Por quê? Porque a gente ama os nossos filhos. E se nós estamos vivos, se eu estou vivo, se você está vivo, é graças a Deus em primeiro lugar e a seus pais que disseram não para você. Estão me entendendo, irmão? Então não é isso. Hoje nós observamos o contrário disso. Quando Deus vai provar que ama você, que cuida de você, que se importa com você, que está atento à sua necessidade, é quando Ele diz um não radical à oração que você faz. É simples assim. Eu espero que quando você sair daqui, irmão, você vai sair daqui com uma outra visão sobre as respostas de Deus, ou as coisas que acontecem ou não acontecem na sua vida. Você vai refletir de outra forma agora, porque Deus está abrindo a sua visão. Vamos observar alguns ângulos deste assunto. Eu quero falar de 3 aspectos que acontecem porque levaram Deus a dizer não várias vezes. Primeiro aspecto é aqueles que se queixam sem razão de se queixar. Tem pessoas que se queixam sem razão de se queixar. Às vezes somos levados a nos queixar, a reclamar, por não termos nossos desejos satisfeitos, atendidos, realizados. Olha, irmão, Adão. Adão anteontem era nada. Ontem era um boneco. Hoje, um homem governante que Deus colocou ele para governar a terra, governar os peixes, as aves, governar tudo. Amanhã, queria ser igual a Deus. Queria ser igual a Deus. Está entendendo? Desobedecendo a Deus. Comendo fruto proibido. Amanhã ele quis ser igual a Deus, então muitas vezes nós somos assim. A gente nunca está satisfeito, sempre queremos mais. O ser humano, ele age dessa forma. Nunca está satisfeito com o que tem. Nós somos levados hoje por essa mídia a querer tudo, sem poder ter, e sem poder administrar. E isso vai nos levando à ruína. Eu sempre falo que lá na loja tem uns promotores lá que trabalham comigo, que o cara anda de ônibus todos os dias, que a empresa paga o transporte para ele,
Ele anda de ônibus. Com um iPhone de última geração no bolso, que eu acho que não sei nem quanto que custa aquilo ali. Falei, cara, tu anda com um iPhone de ônibus. O cara fez isso aqui para pagar o iPhone, meu irmão, mas anda de ônibus. Nada contra você querer ter algo que te satisfaça, que venha te beneficiar de alguma forma. Mas espera aí, irmão, o meu celular, eu acho que ele não é tão diferente. Eu acho que eu posso atender, posso falar, posso jogar, posso fazer o que eu quiser com o celular também. Às vezes a vaidade nos leva, irmão, ao ponto da autodestruição. E nós temos que tomar cuidado com isso. Quantas vezes as nossas ambições nos levam a ficar descontentes com Deus, do que Ele nos deu, e o melhor que Ele nos deu. Nós ficamos descontentes, nunca estamos satisfeitos. Queremos sempre algo mais de Deus. Muitas vezes colocamos Deus na parede, como se a gente pode colocar alguém que está no trono da parede. Quem somos nós? Quando Deus diz não às nossas orações, traz-se uma resposta de amor, proteção e não rejeição, meu irmão. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir, estejais, pois contentes. Ei, irmão, te falta alguma coisa? Tu não tem um teto sobre a tua cabeça, sobre a tua família? Tu não tem a roupa que você quer usar, o sapato, o alimento? Isso não te basta, não é suficiente. 1 Timóteo nos ensina, estejamos contentes, irmão. Estejamos contentes com aquilo que temos. Se você pode ter algo mais, glória a Deus. Não estou falando nada contra isso, irmão. Preste atenção que a Bíblia está nos referindo. Está se dizendo daquelas pessoas que buscam algo além das suas posses e que almejam o material, eu quero ter, e coloca aquilo como seu Deus e começa a idolatrar coisas em vez do Criador. É isso que a palavra está nos dizendo. E é por isso que muitas vezes diz não às nossas orações. Porque não sabemos orar. Observe. 2 Samuel capítulo 7, verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Presta atenção. Deus relembra Davi. Não apenas onde colocou Davi como rei, mas da onde tirou Davi, de trás das malhadas. Ei, tu não eras nada, Davi. Tu não eras nada. Tu eras pastor de ovelha. Cheirava cocô de ovelha, e te coloquei como rei sobre Israel. Deus estava lembrando Davi, para que não entrasse a vaidade no seu coração, a arrogância, a prepotência. Por isso que Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não se deslumbrava com ouro, ele não se deslumbrava com um palácio, ele não se deslumbrava com a sua posição de rei, ele não se deslumbrava, ele amava os seus servos e chamava eles de amigo. Homem segundo o coração de Deus. Aquilo que Deus colocar na tua mão, que não seja para a tua vaidade, que seja para você compartilhar. Ei, uma chave eu vou dar para você. Quando orardes, reflete-se na tua oração. O que tu estás pedindo é egoísta. Se
Se a tua oração é assim, Deus vai dizer não. Agora, se a tua oração for em prol de abençoar outras pessoas, se a tua oração for em prol do reino de Deus, aí, irmão, espera o sim de Deus na tua vida. Espera o sim de Deus na tua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas terrenas que você quer será acrescentada. Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você almeja. Deus sabe o que você necessita. Mas se você prioriza o reino, te prepara, que você vai ser abençoado. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui recebemos a maior dádiva, a graça salvadora de Deus. Hoje você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você é templo de Deus, morada de Deus, irmão. Hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida. E hoje ainda você está insatisfeito, irmão. Você é insatisfeito com a tua vida. Tem crente que abre a boca: ai, eu já acordei bem, eu não estou legal, ai. Parece aquele desenho da hora e olha do meu tempo, né, pastor? Ai, vida, oh Deus, oh azar. Quem é desse tempo? Está aqui desse tempo achando graça, né? Quem é novo aí não sabe de nada. Mas quem é do meu tempo aí sabe, né? Olha o óleo, né? Não fala idade, não, pelo amor de Deus. Observe, irmão. Os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, desejando um lugar de honra no reino. Está certo que não foi eles, foi a mãe deles, que chegou para Jesus e falou: mestre, quando estiverem no teu reino, coloca meu filho um à tua direita, outro à tua esquerda. Observe a vaidade dessa mãe. Está certo, é mãe, né, irmão? Quer o melhor para o seu filho, né? Só que Tiago e João, eles erraram porque eles não concordaram com ela, ficaram caladinhos. Não concordaram, irmão. Não falaram nada, ficaram pianinho, os outros apóstolos, tudo do lado na vida. Coloca meu filho, um à tua direita, outro à tua esquerda, mestre. Ou seja, desejando lugar de honra. E Jesus respirando a cruz do Calvário, os caras querendo honra, querendo pompa, querendo, sabe, irmão? E assim nós estamos querendo sempre mais. Ontem eles eram pescadores, Jesus resgatou eles lá pescando. Hoje queremos ficar sentados do lado de Jesus. Irmãos, nós devemos aprender muito com Jesus. Muito. Você que está ouvindo essa palavra, aprenda. Não queira ser mais do que Deus te deu. Nunca queira ser melhor do que o teu irmão que está do teu lado. A Bíblia diz: ame teu irmão e deseje ele ser melhor do que você. Amém? Eu vi uma mensagem um dia desses, acho que eu postei no Face. Eu achei interessante. Eu só posto coisa de Deus, irmão. E diz assim, acho que era uma reunião de líderes, o pastor falando: irmão, você que é líder, não queira ocupar o lugar do seu líder, não queira puxar ele para baixo, não queira derrubar o seu líder, colocar ele mesmo lá para baixo. Pelo contrário, sabe o que você faz? Empurra o seu líder para cima e que você fica no lugar dele. Estão entendendo? Em vez de você puxar o tapete do seu líder para ele cair, empurre ele para cima que aí você fica no lugar dele. Exalte o seu líder. Entendeu? Eleve o seu líder, aí você vai ficar no lugar dele. Acho que poucas pessoas entenderam mais amém. Glória a Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Segundo aspecto, os que pedem sem saber o que pedem. Tem pessoas que
que pedem oração e não sabem o que estão pedindo. Gênesis capítulo 30. Isso é só para você marcar aí, depois você lê na sua casa. Do verso 1 em diante, a Bíblia vai mostrando a história de Jacó. Jacó tem uma família disfuncional. Por quê? Não por culpa dele. Porque quando Jacó foge diante do seu irmão Saul, ele vai para o lugar do seu tio, vai na casa do seu tio, e lá ele se apaixona por Raquel. Se apaixona por Raquel, e a Bíblia diz que é uma mulher formosa, linda, belíssima. E ele trabalha 7 anos para casar com ela, de graça para o seu sogro. E o seu sogro arma uma cilada para ele, sabe por quê? Presta atenção, porque todo aquele que é de Deus, Deus abençoa e multiplica. Vou repetir, todo aquele que é de Deus, Deus abençoa e multiplica tudo que ele toca. Deus ele honra aquele que honra a Deus. E a Bíblia diz no Salmo 118 que Deus é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Presta atenção. Então Jacó trabalhou 7 anos. Aí o que foi que o sogro dele observou? Que tudo que Jacó fazia prosperava, multiplicava. Ele falou: caramba, eu tenho um ganso dos ovos de ouro na mão. Jacó é abençoado, ele está me enricando, eu não posso perder Jacó. Aí o que foi que ele fez? Fez esse plano maquiavélico, disse: olha, tu quer minha filha Raquel? Trabalha para mim 7 anos, esse é o dote, porque tu não tem dote para me dar. Trabalha 7 anos para mim, e tu terás a mão de minha filha Raquel. Aí a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos, de graça para o seu sogro, prospera o seu sogro. Quando chega no dia do casamento, ele vai cobrar. Agora, já completou 7 anos. Quero casar com a Raquel. Ele falou: tá bom, aí vamos fazer, tal, vamos fazer. Fizeram a cerimônia na festa. E a festa do judeu lá de casamento é 7 dias, né? Então fizeram a festa lá, ponta e tal. Na hora da núpcia dele se encontrar com Raquel nos seus aposentos, ele abre uma cilada. Ele leva a Lia, a irmã mais velha de Raquel. E a Bíblia diz que ela era tenra dos olhos. O que é tenra dos olhos, mano? Ela era vesga. Ela é linda, mas ela era vesga. Então acho que é por isso que Jacó não escolheu ela, né? Falou para Raquel, nossa aqui. Escolheu a Raquel, a mais bonita, com os olhos perfeitos. Aí isso que aconteceu. Só que na tradição, a mais velha tem que casar primeiro. Aí, Labão, mais um pensamento maquiavélico. Na hora da núpcia, pegou Lia, vestiu com as roupas de Raquel e disse: vai no lugar da tua irmã. Porque depois que ele se deitar contigo, ele não tem como voltar atrás. Porque ele rompeu o seu. Tem uma aliança contigo. Olha aí. E a história foi que Lia se deitou com ele. Então ele teve uma família disfuncional. Ele acabou casando com Lia. E depois teve que trabalhar de novo para poder casar com Raquel. Ou seja, Jacó casou com as 2 irmãs. Primeiro casamento poligâmico da Bíblia. Ele casou com as 2 irmãs e depois casou com as 2 servas dele. Ele teve 4 mulheres e filho com as 4. Só que Raquel, irmão, não tinha filho, ela era estéril. E o mais interessante dos patriarcas, se você for ver na Bíblia, tiveram mulheres lindas, formosas, porém estéreis. Todas eram estéreis. Rebeca era estéril, Raquel era estéril, Sara, todas eram estéreis. Estranhamente, mas todas tiveram filho da promessa. Glória a Deus. Todas tiveram filhos da promessa. Aleluia.
Detalhe, irmão. Agora imagine que uma mulher, naquele tempo, quanto mais filhos a mulher tinha, mais poder ela tinha diante das outras. Lia tinha um monte de filho. Era parideira, Lia. Deu um monte de filho para Jacó. Porém, Raquel não tinha. Lia tinha os filhos de Jacó, mas Raquel tinha o coração de Jacó. Olha aí. Lia dava filhos para Jacó, mas Raquel tinha o coração de Jacó. Jacó amava Raquel. Aí chegou o ponto de Raquel, lá no Gênesis capítulo 30, como nós lemos no versículo 1, ela faz o seguinte pedido para Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Me dá filhos, porque minha irmã está cheia. Eu não tenho nenhum para te dar, Jacó. Me dá filhos, senão eu morrerei. É a única hora que Jacó ficou irritado com Raquel. Ele disse: por acaso eu sou Deus? Tu estás louca? Como é que eu vou te dar filhos? Só Deus pode te dar. Eu não posso fazer isso. Olha o pedido de Raquel: dá-me filhos. Não filho, filhos. Ela queria muitos filhos. Senão morrerei. Irmãos, esse segundo aspecto são pessoas que pedem sem saber o que pedem. Raquel pediu por quê? Por vaidade. Porque ela queria ser melhor do que sua irmã. Ela pediu por birra. Quando não dá, é porque alguma coisa tem. É para aguardar, porque Deus tem um filho da promessa. Quem está me entendendo, irmão? Então ela pediu filhos, se não morro. Ela não pediu filhos. Aí no tempo oportuno, Deus abriu a madre de Raquel e ela concebeu um filho e pôs o nome dele de José. E José significa: eu quero outro filho. O nome do filho de Jacó com Raquel era José, que significa multiplicação. Eu quero outro. E ela teve outro e morreu. Não foi isso que ela queria? Não era isso que ela queria? Filhos. Ela teve o segundo e morreu no parto. Morreu no parto. A gente pede as coisas e não sabe o que pede. Ela pediu uma família, mas custou a vida dela. Custou um preço, a vida dela. Ela morreu. Entendeu, irmão? Quantas vezes nós pedimos ansiosamente sem saber exatamente o que nós estamos pedindo? Segundo exemplo, Sansão e o filho pródigo. Sansão, no final da sua vida, dentro do templo de Dagom, estava sujo, ensanguentado, machucado, humilhado e cego, porque cegaram ele. O filho pródigo, por determinado tempo, estava no meio dos porcos, sujo, fedorento, comendo comida de porcos. Por que estavam assim, irmão, Sansão e o filho pródigo? Porque seus pedidos foram atendidos. Cuidado com o teu pedido. Cuidado com aquilo que você pede. Porque muitas vezes Deus ele pode até permitir para te dar uma lição. Deus pode permitir para te dar uma lição. Um propósito. Um propósito. Um certo dia, Sansão chega para o seu pai: eu quero me casar com essa mulher que é Dalila. O pai disse: filho, essa mulher é filisteia, são nossos inimigos, não case com ela. Aí ele bateu o pé, parece um menino mimado. Eu quero, não vou me contentar com outra. Era grande, forte, mas deixou, permitiu, abençoou. O que aconteceu, irmão? Morreu. Foi morto. O filho pródigo quis a herança do pai, pediu a herança do pai antes da hora. Ele desejou a morte do pai. Porque quando o filho pede a herança, sempre um pai vivo, ele deseja a morte do pai. Tudo bem, o pai deu. O que aconteceu? Sujo, comendo comida dos porcos. Seu pedido foi atendido, pagou um preço. Será que se Sansão soubesse
o que ia acontecer com ele? Ele exigiria casar com a Dalila? Será que o filho pródigo, sabendo como seria o fim dele, depois de ele gastar toda a fortuna do pai dele numa vida dissoluta, com mulheres, com bebidas, com farra, ia comer comida de porco, você acha que ele ia pedir isso? E Raquel, sabendo que ia morrer, será que ela faria esse pedido mesmo para José? Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Temos que tomar cuidado. Pediria o filho pródigo a herança antecipada, se soubesse que ele gastaria toda a herança vivendo uma vida dissoluta? A resposta é claro que não, irmão. Nenhum deles pediria. Nenhum deles. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Ninguém aqui sabe o que é melhor para nós. Eu não sei o que é melhor para mim, irmão. Eu não sei. Eu não sei o que é melhor para mim. Jesus, orando, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas em toda a vida seja feita a tua vontade, agora. A tua, e não a minha, porque ele sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem está me entendendo, irmão? Terceiro ponto: os que se submetem à vontade de Deus. Os que se submetem à vontade de Deus. Na oração do monte, Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. E para a maior confirmação dessa promessa: pois todo o que pede, recebe. E agora, pastor? Jesus orando: pedi e dá-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Agora vamos entender o que Jesus realmente está dizendo aqui. Nem tudo que a gente ouve, a interpretação é aquilo que a gente acha correto. Por isso que existem muitos erros na Bíblia de interpretação. Olha só: pedir, dá-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Isso que ele disse na palavra. Agora vamos ver o que ele não disse. Todo o que pede, recebe o que pede. Ele falou isso? Não. Está escrito isso? Não, irmão, não está escrito isso. Todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe o que pede. Não está dizendo isso aqui. Por que não? Porque você e eu, muitas vezes, pedimos pedra, pedimos serpente, pedimos escorpião, pensando que estamos pedindo pão, peixe e ovo. A gente acha que está pedindo alimento. Na nossa leitura, irmão, é clara. A nossa percepção não é apurada, o nosso entendimento é limitado. Jesus disse: se vós sois mal, olha o que ele fala lá em Levítico: se vós sois mal, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Que pai que o filho pede para ele um pão, o pai dá uma pedra? Que o pai que pede, o pai que ao filho pede um peixe, ele dá cobra? Que pai que o filho pede para ele ovo, ele dá um escorpião? Nenhum. Mas nós tantas vezes pedimos pedra, pedimos serpente, pedimos escorpião, pedimos aquele que a gente, irmão, pensa que vai ser alimento para nós, mas vai ser veneno, porque a gente não sabe pedir. Não sabemos pedir, e nós temos que tomar cuidado. Deus jamais vai dar uma faca afiada para uma criança de 5 anos. Já pensou isso? Eu pegar meu neto e dar uma faca afiada para ele brincar. Toma meu neto, vai brincar com essa faca aqui. Será que a criança vai ter noção, irmão, do perigo? Hein? Não vai ter noção, irmão. Vai se machucar. E é por isso que nossos pedidos não são realizados, igreja. Porque nós vamos nos machucar. Porque não sabemos pedir. Quem está me entendendo, irmão? Olha só. Paulo nos ajuda a entender isso. Romanos capítulo 8, versículo 26.
que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Submeta-se à vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Imagine você numa estrada, irmão Márcio, indo lá para Mosqueiro. Você nunca andou em Mosqueiro, não conhece a estrada, e você vai de noite chovendo no seu carro. Você sabe andar no carro chovendo à noite, dependendo da força da chuva, né, irmão? A chuva ali se torna uma parede na tua frente, né? Por mais que o farol esteja alto, o limpador esteja no 12 aqui, mas, meu irmão, visibilidade zero. Não é isso? Você vai correndo numa pista dessa 120, 130, 150, 200 por hora? É? Por quê? Porque você não está vendo. Não é isso? Mas Deus está. Deus ele vê. Deus ele vê além da curva. Ele sabe o que está lá no final da linha te esperando. Por isso que você muitas vezes não é atendido naquilo que você almeja. Por isso que você não recebe. Porque Deus ama você. Porque Deus ama você. E eu vou encerrar. Só com uma palavra aqui. Lá em Jó, capítulo 30, no verso 20. Jó fala assim: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Ouça, presta atenção. Quando Deus não diz nada para você, e Ele falar para você assim: Senhor, silêncio, espera, não é o momento, não é agora. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você almeja. Espera, eu estou te moldando. Eu estou te capacitando. Confia em mim. Eu quero o teu bem. Eu sou o teu Pai. Eu te gerei em mim. E eu tenho o melhor para você. Confia em mim. Fique de pé, levante teus olhos. Feche teus olhos. Fique de pé. Feche teus olhos. Deus está dizendo assim: filho, bota a mão na altura do teu coração. Filho, confia em mim. Só entrega a tua vida para mim. Clama a mim e responder-te coisas grandes que não sabes. Me adora. Pratica o que é correto. Faz cumprir a minha vontade em ti. Me obedeça. Deixe os teus maus caminhos. Deixe os teus maus caminhos. Sai da roda dos escarnecedores. Que eu vou, no tempo certo, entregar o que tu almeja. Porque só assim estarás preparado para receber não só o que tu queres, porque eu vou te abençoar muito mais além daquilo que tu pensas ou mereces. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Deus, porque o teu não
simbolizam um amor muito grande de um Pai zeloso que nos ama e que quer nos abençoar sim, mas que primeiro está nos moldando, nos capacitando para um propósito. E nós sabemos, Senhor, que o teu sim é quando nós estamos dentro do teu propósito. Ajuda a tua igreja, Senhor. Abra os olhos espirituais deles, de todos nós, para que venhamos enxergar aquilo que nós não enxergamos. Porque, Senhor, o pior cego é aquele que não quer ver. Nos ensina a olhar com os teus olhos, nos ensina a ouvir a tua palavra, nos ensina a enxergar aquilo que nós não estamos enxergando e nos faz falar aquilo que devemos falar. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por esta oportunidade, te agradeço por esta palavra abençoada que tem só me edificado e tem fortalecido a minha fé, que é a igreja seja impactada e seja abençoada também com esta palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa esta igreja, eu declaro sobre eles que ao saírem daqui, eles não são mais inocentes, eles estão sabendo que eles precisam saber orar. Mas uma oração, Senhor, que não seja egoísta, mas seja uma oração de abençoadores, uma oração em prol do seu reino. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. Pode sentar nesse lugar rapidinho. Vamos participar da ceia do Senhor, né? Exemplo maior, né? Nós temos lá na cruz do Calvário. Jesus, quando ele foi à cruz, ele foi não por vontade, o desejo da sua natureza humana, mas para resgatar aquilo que era se perdido através da desobediência do primeiro casal. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 em diante. Toda ceia do Senhor nós temos tido o momento da nossa comunhão. E tudo que a gente faz na sagrada de oração é bíblico, a gente não faz nada, é este de dicas que te falo, porque nós não podemos trazer heresia, né, para a casa do Senhor. Então, começa aqui no 17, que diz assim: mas nisto agora, pois escrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partilha entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando come, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um está com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
estava ensinando, ou repreendendo a igreja, porque tinha a mesa da comunhão. Mas aquele que trazia a sua parte, ele queria comer sozinho, ele não queria compartilhar com o seu irmão. E o outro que trazia bebida ou vinho ficava embriagado e não compartilhava com o seu irmão. E ele estava dizendo, que bom que aconteça isso, para que todos vejam a diferença daqueles que servem para os que não servem. E aqueles que não servem aprendam a servir como Deus quer, para que nem a avareza, nem a cobiça, nem a idolatria venha fazer parte do povo de Deus, porque isso é vergonha para o Evangelho de Cristo. E ele estava dizendo, se vocês estão com fome, comam em casa, porque na hora que vocês vierem para a comunhão da mesa, nós temos que esperar um pelos outros. E ele fala que a ceia do Senhor, que é essa partícula do pão, com o suco de uvas em mistura, representava a morte de Cristo. Tudo que ele veio fazer através da sua morte e ressurreição está simbolizado aqui na ceia do Senhor, a qual o pão representa o corpo de Cristo e o suco de uvas em mistura representa o sangue da nova aliança. Com uma intenção de nós fazermos isso em memória dele. Memória dele quem? Jesus. Tudo que ele levou nessa cruz, a gente não pode jamais esquecer. O que foi que ele levou na cruz? Isaías 53 fala que ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A gente não pode esquecer do que Jesus veio fazer. Além de nos trazer todos esses benefícios, o maior de todos eles é nos salvar. Então você não pode esquecer que a sua salvação depende de Cristo. Não é pelas suas obras, nem pelo que você deseja, mas pelo sacrifício que Ele realizou naquela cruz, é que trouxe salvação para você. E isso nós demonstramos em cada segundo domingo do mês, quando nós participamos da ceia do Senhor. É o que vai acontecer agora. Você vai participar da ceia do Senhor. Aí você vai dizer, quem é que pode participar da ceia? Só tem um tipo de pessoa que não pode participar da ceia do Senhor. É aquele que não acredita que Ele é Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus diz, se aquele que não é comigo, ele não está junto. E aquele que está comigo, ele está junto. Então, se você não acredita que Jesus é Salvador, então isso aqui não vai representar nada para você. Então, você não precisa participar da ceia. Aí você vai dizer, olha, mas eu ainda não me batizei, eu ainda não aceitei Jesus, eu ainda estou em pecado. Quem é que não tem pecado aqui? Que levante a mão. Jesus, ele veio para os pecadores. Ele não veio para os santos. Eu sei que tem igreja que diz, não, quem está em adultério não pode ceiar, quem está em fornicação não pode ceiar, quem não dizima não pode ceiar. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que Ele veio para todos. Quanto mais você entende quem é Jesus e quanto mais você participa do corpo dele, mais dele você vai ter em você. E cada vez mais o Espírito Santo vai constranger você quando você fizer alguma coisa que desagrada a Deus. Então ninguém, assim como ninguém pode dizer, o fulano foi para o inferno, ninguém pode dizer. Só tem uma forma, irmão, da gente dizer que alguém vai para o inferno. Você sabe qual é a forma? É quando ela tira a sua própria vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E que nós não podemos destruir aquilo que é templo do Espírito Santo. Aí você vai dizer assim, mas eu fumo, mas eu bebo. Mas se no último dia da sua vida você se arrepender desse pecado, você será salvo. Mas como é que você vai se matar e dizer, eu me arrependo? Não tem como. Agora, lógico,
se a pessoa estiver envolvida por algo maligno, eu acredito que alguma coisa o Senhor, eu não estou dizendo que a Bíblia, alguma coisa o Senhor vai fazer. Mas nós precisamos participar da ceia, sabendo que aquele que morreu e ressuscitou, ele fez isso acontecer para que a gente jamais esqueça dele. Mas ele diz uma coisa para mim e para você: examine-se o homem a si mesmo. E depois coma o pão e beba o cálice. Agora é a hora de você se examinar. Vamos ver que esse louvor não, pastor Ginei. Dentro desse louvor você vai fazer uma análise. Se você precisar se arrepender, se você precisar falar alguma coisa para Deus, esse é o momento. Depois você pode comer o pão e beber o suco de uva sem mistura. Dentro desse louvor você vai se examinar. Porque não é o homem que examina o homem, mas é o homem que se examina. Preste atenção no que você vai ouvir nesta canção. A tua graça
aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém tem essa capacidade, ninguém, nem um homem, nem uma mulher, ninguém. Mas o Espírito Santo pode falar com você no seu coração. Não diga não a ele. Uma certa vez, em um presídio de segurança máxima, o homem tinha sido condenado à morte. O governador soube que aquele homem era muito bom e entrou na cadeia e levou para ele a carta de soltura. Só que ele foi ali como um pastor, levando dentro da Bíblia a carta de soltura. E quando esse governador chegou, perguntou o que ele tinha algo para falar para ele. Se eu não quero ouvir nada que o Senhor venha me falar. Da mesma forma que o Senhor entrou, pode sair. O governador saiu com a carta de soltura nas mãos. O carcereiro chegou e disse para ele: cara, tu não sabe o que tu fizesse. Tu acabasse de perder a oportunidade de sair solto daqui. E no dia da sua execução, perguntaram para ele: você quer dizer alguma palavra? Ele disse: eu quero. Eu não estou sendo condenado à morte por causa do crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado à morte porque eu rejeitei a minha soltura. Ninguém vai ser condenado à morte eterna por causa do pecado cometido, mas sim por rejeitar a graça que é Jesus. Porque ele levou sobre ele o seu e o meu pecado. Pastor Dinei, pastora Gleice, venham servir a ceia, Senhor, por favor. A melhor escolha que alguém pode fazer hoje é dizer sim a Jesus. Os dias são maus. E mais ventanias e mais tempestades estão se aproximando de toda a terra. A palavra do Senhor diz que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha que se chama Jesus, soprou o vento, veio a tempestade, mas a casa não caiu. Mas aquele que não edificou a sua casa na rocha, veio o vento, veio a tempestade, e ela ruiu. Qualquer problema que vier para mim e sua vida, se nós tivermos Jesus, mesmo que o barco balance, mesmo que a tempestade chegue, mas Jesus muda o barco. Ninguém perde nada em convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Nós só temos a ganhar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos o suco de uva sem mistura, partículas do pão. Como fez Jesus, nós damos graças, porque nós sabemos o que isso representa para nós. Corpo e sangue, símbolo maior de um grande amor que foi demonstrado naquela cruz, ao grande sacrifício feito para que nós tivéssemos vida verdadeira, abundante e eterna. Por isso, Pai, nós damos graça e vamos participar da ceia do Senhor com grande alegria no nosso coração, mas também com um coração grato, contrito, arrependido, diante da sua doce e gloriosa presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Sirva o pão, o suco de uva, mas não comam. Vamos comer todos juntos, todos juntos. Aleluia. Que adianta, Senhor, nós ganharmos o mundo inteiro e a nossa alma se perder de Ti, Senhor. Que adianta juntarmos todos os tesouros e esquecer daquele que nos ama. Se nós não tivermos a Ti, não temos nada, Senhor. Tudo que temos é graça, é misericórdia, é favor que ninguém merece.
Se você se examinou e mesmo assim você não quer participar da ceia, não tem problema nenhum. É entre você e Deus. Ninguém pode intervir entre o homem e Deus, a não ser o seu próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dizendo para você não participar, não participe. Mas se ele não está lhe falando nada, participe, celebre, em memória dele. Vamos participar desse ato de fé e de amor. Pai querido, Pai amado, eis aqui a partícula de pão. Pão esse que representa o corpo de Cristo, a qual na mesa sentado diante da tua presença, mas do seu lado tinha um traidor e outro que ia negar. Mas nada impediu ele de ceiar com aquelas pessoas, porque ele sabia que nós somos imperfeitos, mas aquele que é perfeito não se intimidou com a nossa imperfeição. Por isso, Pai, nós te agradecemos por causa que, através do corpo sacrificial de Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados e nós temos um passaporte de volta para a nossa casa. Nós vamos participar da ceia com a certeza, Pai, que teremos mais de Cristo em nós, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, comamos o pão. Bem, porque foi isso que aconteceu com o seu corpo. Ele foi moído, ele foi traspassado. E dentro de tudo isso, ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Levante o suco de uva. Da mesma forma, Pai, te damos graça por este suco de uva sem mistura, que representa os cálices de uma nova aliança, pelo sangue vertido naquela cruz, onde nossos pecados foram perdoados. Nós não temos palavras para te agradecer. O que nós podemos dizer nesta hora é obrigado e te damos graça por essa nova aliança em Cristo Jesus. Bebamos todos. Maravilha! Então está gelada. Amém? Agora você que nada tem. Se você tem seu dízimo, a sua oferta, apresente ao Senhor. Nós já vamos encerrar, estamos num horário bom. Depois você vai ficar sentadinho no seu lugar e nós vamos servir com todo carinho e amor você, tá bom? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, a vida dos dizimistas e do ofertante, dos teus filhos nesta casa de oração. Tudo que temos e somos é graça e favor que nós não merecemos. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro, e é por causa do seu amor que nós estamos aqui, e dizimando e ofertando com grande alegria no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, porque o Senhor é bom. E assim nós cremos, Pai, que essa bondade que nos alcança a cada amanhecer irá se estender sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e celebramos a prosperidade que vem do Senhor. E é com grande alegria no nosso coração que nós cremos, Pai, que o Senhor é o nosso bom pastor. Nada vai nos faltar, em nome de Jesus. Amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. O Senhor abençoa as ofertas, o Senhor abençoa.
Não? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite de celebração, onde a união da comunhão que faz parte da igreja lavada, remida, perdoada pelo Senhor está inserida, para que glorifiquemos e exaltemos o seu nome, não só hoje, mas sempre. Ser conosco, Pai, abençoando nossa casa, nosso lar, nossa família, com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Nos livre do mal, de todas as forças malignas e diabólicas que porventura vierem contra nós, contra a nossa casa, que não prevaleça, que não permaneça dominando, nem agindo dentro da nossa casa, nem tocando nas nossas famílias. Pois a tua palavra diz que agindo o Senhor, que impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra aqueles a qual o Senhor já escolheu e separou para ser sal, para ser luz, para ser sacerdote dessa nossa geração. Por isso nós declaramos, Pai, que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tem uma marca, um selo, uma promessa, uma aliança firmada. E assim nós teremos toda a proteção para que sejamos guardados e protegidos, não só hoje, mas sempre. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, de conquista, um sono tranquilo e reparador. Que toda honra e glória seja dada somente a Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz e viva! Aplauda Ele! Espere você lugar, que vai ser de você. Espere a bênção aí, vai chegar a bênção aí. Mas a minha esposa fez um negócio de coco ali com ganache de chocolate.